Olá, sejam muito bem-vindos ao FIFA Nerd Sports, que também fala de cultura pop, e hoje nós vamos falar de uma coisa bem legal usando as teorias de What If. Quinteto Fantástico, olha só, Quinteto Fantástico. É, então, nós vamos fazer nesse programa aqui de hoje, pedindo para vocês ficar até o final, vamos ter algumas teorias, algumas conexões, pedindo para que você então compartilhe o vídeo também. Vamos contar um pouco das histórias aqui de o What If. E será que seria possível sim um Quinteto Fantástico com esse integrante, o Homem-Aranha? Vamos seguir no vídeo aqui. Então, falando um pouquinho de What If, então o What If é uma história que, como vocês já sabem, é uma expectativa de que se o final ou alguma situação dos heróis fosse diferente ou eles tivessem tomado uma decisão diferente. E o Vigia, esse personagem que está aí na HQ observando a tudo, ele tem então essa multitela que ele consegue então enxergar tudo que está acontecendo e também consegue ajudar nós a entender também se um personagem ou um herói tivesse tomado uma decisão diferente, como é que seria. Então nós vamos aqui trazer para vocês apenas uma ideia, não vamos trazer nenhum spoiler de revista, não vamos trazer nenhum tipo de especulação sobre filmes, é apenas o exercício mesmo de nós treinar o que aconteceria se, que é o que a Marvel está propondo então daqui para frente, falar um pouco sobre o What If por meio de animações. Então, só explicando aqui, a série o que aconteceria se, o What If na tradução original em inglês, ela explora a ocorrência ou não de determinados eventos dentro do universo da Marvel e traz inúmeras variações para a continuidade oficial da editora, tendo o Vigia como guia dos acontecimentos e fazendo papel de narrador ou até mesmo de comentarista pontual daquilo que cada edição apresenta. Ou seja, quando as publicações foram lançadas, então o Vigia, da mesma forma que deverá ser usado e explorado também nas animações, ele é o narrador, então se faz a conexão às vezes parecida com o do futebol, onde as coisas vão acontecendo e alguém vai narrando e comentando ao mesmo tempo. Então esse é o papel do Vigia, que tem essa multitela à sua disposição aí para ver tudo que está acontecendo. Um detalhe, ele é um grande assistente, narrador e comentarista mesmo. Hoje nós vamos comentar a capa de uma HQ, sem trazer spoiler, se a publicação foi boa ou não, o contexto não é esse. O contexto é falar, e nós pensarmos aqui sobre o Homem-Aranha e o Quarteto Fantástico, ou um Fantastic Five, ou por exemplo, em vez de ser um Quarteto Fantástico, fosse um Quinteto Fantástico com a participação do Homem-Aranha. Então nós vamos analisar um pouquinho disso aqui, tanto que trouxemos aí o Homem-Aranha fazendo parte do Fantastic Five. Podemos ver até no uniforme do Homem-Aranha a inclusão do número 5, dando referência a ele fazendo parte do Fantastic Five. Então, o que aconteceria se o Homem-Aranha no live action tivesse se juntando ao Quarteto Fantástico? Então, para quem não está acostumado com a série, é bom deixar claro que aqui no canal nós vamos apenas teorizar para que vocês possam criar as suas próprias histórias de o que aconteceria se ou what if. Usando alguma das capas das histórias que nós comentamos em quadrinhos, que ficaram populares no universo da Marvel, então nosso vídeo vai trazer um pouco desse contexto para nós pensarmos. Então, uma pergunta para você: já pensou na possibilidade de um quinteto fantástico? Olha que interessante, então, essa possibilidade. Então, vamos aqui falar um pouquinho, então, um pouco da história de What If. Então, nós estamos trazendo aí a animação que é a que a Marvel Studios está apresentando, que será feita a animação. Temos aí um close do Vigia e também temos aí um pouquinho do Homem-Aranha junto com a Mary Jane, que é uma imagem que inclusive nós vimos já no live action também, que são extraídas das HQs também. Então é um pouco de história, então não temos tempo de pensar na continuação das histórias, porque os vilões dos dois lados aparecem variantes que só servem mesmo para contextualizar a exibição e a memória de cenas já vistas em edições passadas, ou seja, até aqui o que nós temos em What If são histórias que são contadas sem o menor interesse de que haja continuação daquela história, e sim apenas uma maneira de nós explorar um pouco mais as boas histórias que foram escritas, sendo vistas em pontos de vista diferentes. Até muitas vezes nós podemos pensar, mas se de repente tivesse acontecido isso ao invés disso, então eles conseguem apresentar algumas histórias. Se o caminho que nós imaginamos fosse tomado, qual seria o final das coisas? E é legal que esse tipo de exercício que o canal está propondo aqui, porque esse princípio é interessante, mas o foco principal seria não invalidar as histórias já contadas, ou seja, a Marvel toma todo o cuidado de não invalidar, seja no cinema, seja nas HQs, aquilo que nós vimos.
mas ela cria uma linha de tempo, uma linha temporal, uma possibilidade das suas teorias de ver a história num rumo diferente. Então, esse é um pouco do conceito do what if, que no contexto final significa ser. São histórias de faz de conta, ou seja, são possibilidades, são teorias, de repente até mesmo que está sendo apresentado podia não condizer com o que de fato acontecesse, mas é mais um exercício de brincadeira para que nós possamos então cada vez mais conhecer os personagens, cada vez mais ter interesse no universo da Marvel e entender que pode ter então histórias sendo contadas de maneiras diferentes e com finais diferentes. Quebrou aqui então, mais uma vez passando aí o Vigia, juntamente com a nossa Miss Minutes, são pessoas que estão o tempo todo ali olhando, estão atentos a tudo, as linhas temporais e tudo mais. Então, certamente não temos aqui a imagem do Guardiões do Tempo, mas o Vigia nesse momento ele é o nosso narrador, com a Miss Minutes também narra um pouco das histórias também. Então aqui é aquela nossa capa clássica que nós apresentamos com o Vigia já de frente com as multitelas, inclusive nós temos aí um action figure do Vigia, para que você possa ter uma ideia bem mais presente do personagem, que nós então trazemos aqui para que você possa conhecer um pouquinho mais sobre ele. Então o Vigia assistindo a tudo e contando ou comentando as histórias sem interferir, ou seja, ele não tem interferência em nada nas histórias. Seguindo aqui então, o que aconteceria se, no caso a capa que nós escolhemos hoje, então como nós aqui anunciamos, e se o Homem-Aranha se juntasse ao Quarteto Fantástico. Então tem essa publicação aí, essa capa da Marvel Comic Groups, o What If Spider-Man Join the Fantastic Four, que faz com que o Homem-Aranha esteja ali anunciando que não é mais Quarteto Fantástico, e sim um Quinteto Fantástico. Ali tem então o edifício Baxter, que é muito usado nos quadrinhos, que representa os Quatro Fantásticos, e uma ligação, conexão aí de que isso pode acontecer no live action, porque essa cena de Homem-Aranha longe de casa, no final, dizem que aqueles prédios que ele cortam para chegar nessa cena final para se encontrar com a Mary Jane, um deles é a antiga Torre dos Vingadores, que tudo pode indicar que seja então o edifício Baxter do Quarteto Fantástico na live action. Então é interessante pensarmos nisso. Então aqui ampliamos a capa para vocês terem uma ideia, poder ver a capa da publicação. Então está aí todos os personagens, o Quarteto Fantástico, o Coisa, a Sue Storm, o Toshimana, também o nosso Reed Richards, que também está aí, juntamente com o Homem-Aranha, numa história, uma aventura onde eles não são quatro e sim um quinteto. Olha que interessante seria essa história. Trazendo um pouquinho dessa publicação, aconteceria se o Homem-Aranha tivesse juntado ao Quarteto Fantástico, que em inglês é o What If Spider and the Head Joined the Fantastic Four, dos Estados Unidos. No Brasil, se o Aranha se unisse aos Quarteto Fantástico, né? Então é a publicação assim, ela é de 1982, o roteiro é do Roy Thomas, a arte é do Dick Greg, a arte final é do Pablo Marcos, as cores da Janice Corren, as letras da John Constanza. E a capa tem aquela junção do Jim Greg, do Joe Sinott, do John Romita, do Gaspar Saladino, que são pessoas então que trabalharam bastante nesses projetos de What If e foram responsáveis pela essa história nas HQs. Falando de live action, então, o John Watts, que nós estamos apresentando aqui, já foi confirmado que ele será responsável pelas histórias do Quarteto Fantástico. E ele já é responsável hoje pelas histórias do Homem-Aranha. Então, tudo indica que o John Watts ele será alguém que terá condições de fazer com que se torne uma realidade live action a conexão então do Homem-Aranha e do Quarteto Fantástico, como foi proposto ali em What If. No live action, depois de muitos anos, os três filmes muito criticados, o Quarteto Fantástico, enfim, está com as malas prontas para chegar ao MCU. Inclusive, a logo já foi anunciada em vários eventos da própria Marvel. E em meio a uma avalanche de anúncios, Kevin Feige revelou que o primeiro longa da primeira família dentro da franquia já está em pré-produção, com o Joe Watts sendo responsável pelos dois últimos filmes do Homem-Aranha na direção. Ou seja, então, se nós queremos imaginar um quinteto fantástico, então nós temos prestes, quem sabe aí, se for planos da Marvel, se for planos do John Watts, ter essa junção de Homem-Aranha juntamente com o Quarteto Fantástico. E aí então só basta a nossa imaginação aí junto com a do John Watts, imaginar que tipo de histórias poderiam ser escritas, até mesmo
produzidas para que o público pudesse no live action ver essa junção de Homem-Aranha e Quarteto Fantástico como equipe. Uma splash page para que todos possam aí ver da publicação que nós estamos falando hoje. Então temos aí o Vigia exatamente fazendo isso que ele faz. Ele narra as histórias, então ele está apresentando aí então algumas coisas da publicação aí que envolve o Homem-Aranha justamente com o Quarteto Fantástico. Como que nós dissemos, nós não temos ideia de trazer spoilers, nem dizer o que aconteceu na publicação. É uma publicação que a ideia principal é exatamente isso, é nós imaginarmos nessa junção. E essa junção de equipe, ela não ficou só em What If. Nas publicações do Quarteto Fantástico e de Homem-Aranha, eles fizeram alguns trabalhos em equipe. Então, a pergunta é, você consegue imaginar no live action essa possibilidade? Ou seja, o Vigia, então, na HQ, ele comenta como seria lá se fosse eles um Quinteto Fantástico, mas nós vamos esperar para ver se a Marvel Studios vai contar para nós a história do live action da junção destas equipes. Pensando em conexão com o MCU, será que existe? Como nós aqui falamos, pelo fato do Jon Watts ser o diretor das duas franquias, certamente a conexão ela existe. Se ela será usada é uma outra história, mas como nós falamos, o edifício Baxter ele é uma dica bem interessante. Se o edifício Baxter realmente aparecer cada vez mais no universo do Homem-Aranha, certamente ele terá contato com o Quarteto Fantástico. É legal também frisar aqui, eu gosto sempre de dizer, que existem histórias muito interessantes da amizade entre o Homem-Aranha e o Tocha Humana, que nas HQs faz muito sucesso e o público espera que a Marvel faça uso dessas histórias também, porque para alívio cômico essa dupla ela é sensacional. Então nas HQs saindo de What If, o Amigão da Vizinhança e o Quarteto Fantástico trabalham juntos sim em algumas missões. Na HQ então existe o trabalho em equipe, então nós trouxemos aqui então mais algumas páginas que mostra que nas HQs essa equipe se juntou sim, trabalharam juntos, algumas histórias, algumas missões, tão bem sucedida. Então está aí o Jon Watts, está aí o logo da Quarteto Fantástico, está algumas páginas de HQs ilustradas com os personagens, e fica então agora a expectativa para ver se isso vai acontecer. Em um What If da Marvel Studios Animação não tem nenhum anúncio que diga que essa historinha será apresentada, mas no live action principal, na linha do tempo original, essa possibilidade é bem provável que aconteça. Então, vamos aguardar para ver. Então, a presença do Homem-Aranha numa aventura de Quinteto Fantástico HQ poderia ter um roteiro narrativo muito melhor. Porém, a ideia de fanservice, cruzamento de jornadas e mistura de personagens é sempre maior que as histórias. Ou seja, então quando nós vemos o What If, nós queremos imaginar uma história sendo contada de uma maneira completamente diferente. Mas o plot principal dessas revistas, dessas HQ, das histórias de What If, é fazer com que nós possamos mais nos divertir com essas possibilidades e teorias do que de repente ser levado bem a sério algumas coisas. Isso não significa que nas animações esse conceito será o mesmo. Pelo que dizem rumores, o conceito é diferente, parece que vai ter sim influência no que está acontecendo nas séries, no filme, com as animações, mas aqui, focando nos quadrinhos, elas realmente servem para contar algumas boas histórias sem maior compromisso de que existe uma sequência, uma jornada, uma consequência, enfim. Então, esse é o conceito de What If nas HQs. Então, mais uma vez, então, nós estamos aqui agradecer. Vamos fechar aqui então esse vídeo, que esperamos que vocês tenham gostado. Aqui na Casa das Ideias, apresentando então aí o nosso Baby Groot, também esse armário que está lá no universo Marvel, com algumas coisas interessantes que já vimos no live action, e também algumas animações ali que nós normalmente postamos nos nossos posts no Instagram sobre os Vingadores. Então, esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem, mande comentários. E nós vamos também seguir essa jornada aqui trazendo algumas outras capas também de What If, explicar algumas coisas também para vocês, mas o que fica aqui exatamente é isso. Né? A expectativa de que Homem-Aranha, juntamente com o Quarteto Fantástico, boas histórias com certeza irá render sim. Então, mais uma vez, assine o canal, estamos aqui nos despedindo e fica aqui aquele muito obrigado e até a próxima.